Olá, tudo bem com você? Aqui Paulo Rafael na área, Pastor Paulo, e nós estamos iniciando um novo projeto que é a leitura e comentários do livro do Apocalipse. É um livro que realmente chama a curiosidade de muitas pessoas e, como você está vendo aí na tela, esses comentários nós vamos extrair da Bíblia de Estudo Andrews. Eu estou com a minha aqui, né? A nova Almeida, na versão nova Almeida atualizada, e não quero me delongar, né? Eu quero ir direto ao ponto. Nós vamos iniciar com a parte introdutória do livro do Apocalipse. Então, os dois primeiros vídeos nós vamos se dedicar a isso. Nesse vídeo, que é o primeiro, e é necessário que você assista todos na sequência, nós vamos falar aqui da introdução, né? Nós vamos introduzir o livro, nós vamos falar sobre o autor, sobre o local, data e o local da escrita, e também teremos um mapa ali dessa região, e também algumas características importantes. Essa é a parte 1 da parte introdutória deste curso, deste estudo do livro do Apocalipse, e eu convido para viajar comigo nessa nova jornada, ok? Vamos lá. A introdução, que está inclusive antes ali do livro do Apocalipse na Bíblia Andrews, diz assim: os primeiros manuscritos deste livro o chamam de Apocalipse de João. Manuscritos posteriores lhe atribuíram um título melhor, extraído do primeiro versículo, Revelação de Jesus Cristo. Porque Cristo é a figura central do livro. Trata-se tanto de uma revelação feita por Jesus quanto sobre Jesus. O termo Apocalipse tem origem no grego e significa revelação. Literalmente, tirar o véu. Uma maneira de traduzir de forma literal seria tirar o véu, né? Eh, tirar a sombra, tirar das sombras, né? É uma revelação, é revelar algo. E livro este livro final da Bíblia, uma visão estarrecedora do fim de todas as coisas, é, intensamente associado ao livro de Daniel pelas semelhanças em gênero literário e pela forte ênfase em tirar o véu ou revelar o futuro. Então veja, até se você for numa Bíblia na língua inglesa, você vai ver que o nome é Revelation, né? O Apocalipse, o nome do livro em uma Bíblia em inglês é Revelation, né? Ou seja, revelação. Vamos falar aqui agora sobre o autor. João recebeu as visões do Apocalipse na ilha de Patmos, de acordo com o capítulo 1, verso 9, localizada no mar Egeu, próximo à costa da Ásia Menor, na Turquia moderna. Embora a Bíblia não revele quem era esse João, a maior parte das fontes históricas antigas o identifica com o João dos Evangelhos, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e discípulo de Jesus. Tal identificação é apoiada por evidências no próprio livro do Apocalipse, que contém muitos paralelos de linguagem com o Evangelho de João. E agora, falando sobre a data e o local de escrita, diz assim: as fontes históricas também revelam que João, líder espiritual das igrejas no oeste da Ásia Menor, estava exilado em Patmos, exilado em Patmos por causa de sua fé em Jesus. Cristo lhe apareceu em visão ali, compartilhando uma mensagem para as igrejas. Essa mensagem causaria um impacto poderoso nos leitores desde aquela época até os nossos dias. As igrejas em que, as cidades em que as igrejas se localizavam formavam um círculo com um raio de aproximadamente 80 quilômetros na Turquia ocidental. Elas são citadas no Apocalipse em sentido horário, começando com Éfeso, no sudoeste. Então veja aqui o mapa, né? Eu tenho um mapa aqui, esse mapa eu não extraí da Bíblia Andrews, né? Eu não tinha ele em boa qualidade, então consegui esse mapa aqui na internet. Você pode ver ali que no ponto A nós temos a ilha de Patmos, onde João estava exilado, e ali está as 7 igrejas, né? Do ponto B até o ponto H.
começando por Éfeso, pode ver no sentido horário, aquilo ali formava eh um distrito postal, né. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, até chegar em Laodiceia. Então esse é o mapa aqui das 7 igrejas. A maioria dos eruditos data o Apocalipse em torno do ano 95 depois de Cristo, ou seja, da nossa era, no final do reinado do imperador Domiciano. Há evidências de que durante seu reinado os cristãos começaram a ser perseguidos. O retrato glorioso do triunfo definitivo de Deus sobre o mal ajudaria a encorajar os leitores originais e continua a encorajar os leitores perseguidos hoje. Quando a situação fica difícil, é bom lembrar, é bom saber que o desfecho do plano divino já está garantido. Agora, algumas características importantes. Primeira característica: o livro é uma revelação divina. Os símbolos foram escolhidos por Deus. João recebeu o conteúdo por meio de visões. Segunda característica importante: o papel do Antigo Testamento. O Apocalipse ele é repleto de incidentes, pensamentos e vocabulários do Antigo Testamento, não na forma de citações, mas de alusões. Uma palavra aqui, uma expressão acolá, um nome ou um lugar. Identificar as referências ao Antigo Testamento é crucial para a compreensão da mensagem do livro. Terceira característica importante: o papel do Novo Testamento. O Apocalipse pertence claramente ao Novo Testamento. É uma revelação de Jesus Cristo. Há várias referências a igrejas, a cruz, perdão, é isso, a igrejas, né? A cruz e a segunda vinda. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Quarta característica: o livro, né, o Apocalipse, é um livro primordialmente simbólico. O vocabulário, em grande parte, não deve ser entendido de maneira literal. É um livro cheio de símbolos, até para preservar o livro, né? E aqui no nosso último slide, nós vemos aqui uma quinta característica importante do livro. Ele é uma obra apocalíptica da antiguidade. A literatura apocalíptica usa símbolos fantásticos a fim de retratar o amplo decorrer da história e questões de importância universal. O Apocalipse expressa o propósito de Deus para o mundo e para toda a história. É relevante para todas as eras e todos os lugares. Embora a linguagem apocalíptica não pareça estranha, nos pareça estranha, perdão, era familiar aos leitores originais. Pode parecer estranho para nós, mas para os leitores originais não era, né? Era uma linguagem bem familiar. Então veja, antes de finalizar esse vídeo, algumas pessoas, até religiões, acreditam que não se deve ler o livro do Apocalipse. Como que eu não vou ler algo que já começa dizendo que é uma revelação de Jesus Cristo? O que é revelado por Jesus não tem que se ter medo, né? O que nós temos que ter é uma responsabilidade, né, e um cuidado em analisar, pesquisar os símbolos, os sinais, né, e interpretá-los com responsabilidade. E isso nós usamos a própria Bíblia para esse fim, ok? Então essa é a primeira parte, é o primeiro vídeo e a primeira parte da parte introdutória. No terceiro vídeo nós vamos entrar já no capítulo 1 do livro do Apocalipse, tá bom? Então no próximo vídeo, o vídeo número 2, que é a segunda parte, nós vamos ver aqui as abordagens de interpretação, né? A mensagem do Apocalipse e o esboço, a estrutura do livro do Apocalipse. Inclusive, essa mesma estrutura que nós vamos utilizar para criar, para fazer os vídeos, ok? Deus te abençoe e siga firme aí nessa jornada de estudos do Apocalipse. Compartilhe nas suas redes, grupos, enfim, na sua igreja, para que a gente possa entender um pouco mais esse livro tão importante, especialmente para o nosso tempo. Deus abençoe você e sua família. Até mais.